Boa noite, arquiteta e arquitetos. Vamos a mais uma live essa noite e hoje nós vamos falar de concorrência, isso mesmo. Na arquitetura, nós não temos essa possibilidade de nós darmos ao luxo de tirar segundo lugar. Na arquitetura só existe um posicionamento, o primeiro. Então, saber como está a nossa concorrência é fundamental para que a gente possa desenvolver um trabalho efetivo para nós sermos sempre o primeiro lugar. Porque nessa competição não há possibilidade de um segundo, né? Então hoje nós estamos na nossa live da WhatsApp, que é exatamente as nossas lives que trazem as novidades aqui. E se você quer tirar dúvidas sobre como viver da sua arquitetura e construir uma carreira de sucesso, eu sou Guilherme Takeda, tenho 38 anos de mercado e a minha ideia é exatamente dividir com vocês toda essa experiência desses anos aqui com essas lives, né? E a nossa live de hoje é como se destacar na concorrência na arquitetura, né? Hoje vamos falar dentro do WhatsApp, que é as lives que nós falamos sobre mercado e tendências na arquitetura. E o meu objetivo sempre é ajudar designers, arquitetos, paisagistas, todos aqueles que trabalham dentro da nossa área de arquitetura a vencer essa insegurança, valorizando e sendo reconhecido pela profissão. E infelizmente isso não se ensina na faculdade de arquitetura e essa deficiência que nós queremos fazer com que isso não aconteça. Então se você puder, já compartilhe essa live, né, com um amigo, um arquiteto, uma amiga, né, de como ela pode se destacar da concorrência na arquitetura. Outra novidade que a gente quer trazer aqui, que as inscrições para a jornada do arquiteto valorizado já estão abertas, né? Vai ser um evento online gratuito de 3 aulas exclusivas e aí nós vamos trabalhar com uma comunidade do evento, a apostila da aula e o mais importante é um conteúdo de altíssimo valor aí que a gente vai trazer para vocês, para ajudar você a viver da sua arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Por isso, não perca tempo, tá? E entre já no link que está na bio aqui, que você pode se inscrever gratuitamente para essa jornada do arquiteto valorizado, que vai ser no dia 22 a 26 de maio. Ângela, boa noite, bem-vinda aqui à nossa live de hoje. Nós vamos estar falando de concorrência, né? Exatamente, vamos falar de como se destacar nessa concorrência na arquitetura. Nós sabemos que o nosso país é um dos que tem maior número de arquitetos dentro per capita, né? De todo mundo, só perdendo para Turquia. E o que nós vamos fazer é exatamente explanar sobre essa questão da questão da concorrência na nossa área, que é bastante grande, todo mundo conhece. Arquiteto João, bem-vindo também à nossa live. Então vamos falar, quais são os possíveis concorrentes do arquiteto, né? Então são outros arquitetos, são outros escritórios, arquitetos freelancers, arquitetos independentes, mas nós temos também outros concorrentes que são invisíveis, né, a princípio da nossa categoria, que são os próprios empreiteiros, que às vezes fazem algumas simulações, alguns rascunhos de projeto e tentam vender o quê? Tentam vender a obra, tentam vender o seu trabalho com o trabalho de projeto. Também existem várias lojas, vários prestadores de serviço, floriculturas que usam esse subterfúgio. Para vender uma obra, ele oferece o projeto e isso cria um desacordo, né? um desequilíbrio, né? Dentro da nossa categoria. Então tá atento com tudo isso que está acontecendo, é muito importante. Além de hoje já temos plataformas, né, de design online que já são concorrentes reais para a gente, né, como o Russo ou Homify. Então são empresas que já fazem esse tipo de trabalho e que, de certa forma, é uma concorrência desleal para o nosso trabalho. E por isso é importante tanto estar atento que tipo de concorrência que nós temos
hoje está muito atento com a inteligência artificial, com tudo isso que está surgindo por aí, né? Então, qual a importância aí de estudar essa concorrência? Estar muito atento a tudo que está vindo aí. Então, o primeiro de mais nada, para dar importância de saber o que está acontecendo, é identificar oportunidades e lacunas. Então, vendo o que essas empresas estão fazendo e como a gente pode sobrepor, né, com o nosso trabalho, com a nossa oferta, com os nossos benefícios. A gente sempre falou que a gente não vende projetos, a gente vende benefícios para o nosso cliente. Então, saber como fazer isso. E uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review identificou em uma análise de 45 empresas que as empresas que investiram em análise da sua concorrência, elas tiveram muito mais possibilidade de aumento, né, de retorno de investimento do que as que não se preocuparam com esses concorrentes, né, todas as inovações que estavam ocorrendo. E isso contribuiu muito para o sucesso das empresas que optaram por trabalhar esses pontos. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram detectar os pontos fracos deles, né? Então, detectaram que a concorrência estava se colocando de uma forma bastante agressiva e eles puderam ver que eles tinham pontos fracos, por isso estavam perdendo clientes e estavam não entendendo, por exemplo, comportamentos de clientes ou novas tecnologias. Então, isso é um fator crítico, né? De saber quais são os seus pontos fracos. Muitas vezes a gente não gosta de olhar isso, mas é importante saber quais são as nossas vulnerabilidades. Então, tudo isso é muito importante. A disposição para experimentar. Então, empresas que estão dispostas a experimentar novas ideias e abordagens, elas são mais bem sucedidas no mercado, porque elas estão sempre se reinventando. Então, isso é importante como um subproduto da análise de concorrência. Criar esse ambiente, né? Quando se analisa a concorrência, se cria um ambiente propício para a inovação. Então, na medida que a gente está vendo quais são os pontos fortes da concorrência, aqueles que estão competindo na mesma área que a gente, né? Se cria todo um ambiente para inovação, para constantemente estar criando uma cultura que vai valorizar a criatividade, a experimentação e identificar oportunidades dessa forma, certo? Então, é muito importante ter essa identificação de oportunidades, vendo exatamente quem está nos ameaçando. Então, a análise de concorrência faz com que vocês façam exatamente esse trabalho de abrir a mente, né? E dessa forma também a gente tem uma compreensão das melhores práticas. Vendo a concorrência, a gente vê quais práticas que eles estão criando, quais novas práticas que o setor está desenvolvendo e vendo as tendências emergentes que estão acontecendo. Então, fundamental. E aqui já dando boa noite para Clarissa, para Letícia, para Jerusa, boa noite, bem-vindas à nossa live. Hoje nós estamos falando de concorrência. Como a concorrência pode nos ajudar a nós sermos melhores. Então, analisar a concorrência faz com que a gente tenha uma compreensão melhor das nossas práticas, faça um posicionamento de marca muito mais eficaz. Por quê? Na medida em que a gente olha para a concorrência, nós temos que sempre criar uma posição única, uma diferenciação. E isso define muito a questão da nossa marca, o nosso branding, como é que nós estamos nos posicionando. Sem dúvida, olhar para o concorrente, todas as empresas que não olham para o concorrente, não melhora a qualidade de serviço, né? Tem empresas e tem cases muito interessantes de empresas que não só não olharam para a concorrência, mas a concorrência ultrapassou, foi para cima. Uma é a Blockbuster, que era grande, né? Vocês talvez nem saibam, nem todos tiveram isso, mas a questão de alugar vídeos e DVDs, né? Então a Blockbuster, ele trabalhava no mercado, toda poderosa, e inclusive a Netflix ofereceu a Blockbuster sociedade para que ele pudesse desenvolver aí uma sociedade, já que eles eram as maiores. Mas ele simplesmente não enxergou o movimento da concorrência, simplesmente ela desapareceu. André Weir, bem-vindo aqui, meu colega de muito tempo.
Bem-vindo aqui na nossa live, que nós estamos falando sobre concorrência, uma live do The Arts, falando de empreendedorismo e falando da importância da análise da concorrência. Grande André! E também, com a análise da concorrência, a gente identifica as ameaças reais, né? O que essa concorrência realmente pode criar de problemas dentro do nosso negócio, seja junto a nossos clientes ou seja junto a novos mercados que essa concorrência está trabalhando. E isso é sadio, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Boa noite, André. Saber como é que está atuando a concorrência, inclusive conversar com elas, né? E várias entidades trabalham isso, né? A Asbea trabalha isso, a própria DIT trabalha isso, trabalha com empresas que são concorrentes, mas sempre trabalhando num sentido de buscar conhecimento e melhorar a performance de todos os parceiros. Então, por que não estudar a concorrência leva o arquiteto ao fracasso? Primeiro, ele se posiciona de forma inadequada. Sem dúvida, quem não está olhando para o mercado, está vendo o que o mercado está mudando, e ele está mudando muito rápido com as tecnologias, ele toma decisões equivocadas, porque ele não está levando, não tem parâmetros de como o mercado está se posicionando. Então isso leva a ele à perda de muitas oportunidades e uma marca que não é bem clara no mercado, certo? Segundo ponto de não levar em consideração a concorrência é a falta de inovação e diferenciação. Como ele não se sente ameaçado, ele não trabalha em busca dessas novas tendências de inovação, leva à estagnação e pode levar à perda de clientes, sem dúvida, sem dúvida. Olha só, a Letícia trabalhou com o André, que bacana. Esse mundo é muito pequeno, pessoal. Boa noite, Vanessa, bem-vinda também à nossa live. Hoje nós estamos falando de concorrência. Então, por que a gente deve levar em consideração concorrência? Porque a gente perde negócio, né? Então, perder negócio não é a coisa mais gostosa no mundo. E sempre no mercado quando você está há muito tempo, você vê que aquele cliente não liga mais para você, não oferece mais trabalhos. Então, é fundamental estar atento a isso. Para quê? Para ter abordagens mais inovadoras, né? Não fazer abordagem igual para o cliente como você faz já há 5, 10, 20 anos, mas sempre buscar uma abordagem diferenciada, e isso realmente aumenta a sua reputação. Eu mesmo, depois, já com 60 anos, estou buscando aqui novas tecnologias, estou em Lisboa agora, André, Ana Luísa, bem-vinda. Então, para quê? Para buscar novas tecnologias, para poder não perder com a competitividade no mercado. Então, hoje estudo novas tecnologias para ideação de projetos. Isso é muito bacana para que a gente possa ter essa diferenciação no mercado. O quarto ponto de prejuízo por não analisar a concorrência é a falta de adaptação às mudanças do mercado. Os mercados estão fazendo mudanças significativas, estão entrando novas tecnologias, nós temos já softwares de inteligência artificial trabalhando e produzindo projetos, e certamente essas novas tecnologias vão afetar de alguma forma negativamente ou positivamente seu mercado, e aí adaptar a ele ou não pode ser um final de uma empresa. Então é muito importante você estar muito focado em buscar essas tecnologias. E vocês que estão achando isso, coloca aqui nos comentários o que vocês já fizeram, ou se vocês estudam realmente a concorrência de vocês. E se tiver uma dúvida, por favor, coloque aqui no chat, que nós vamos ter prazer em responder nas próximas lives. E tem sido muito bacana isso, a colaboração de todos as pessoas que estão assistindo as nossas lives e nos colocar dúvidas, nos enviar mensagens, e queria muito agradecer a essa assistência, né? A todos que têm nos prestigiados aqui na live. Vamos lá. Quais são os cuidados que o arquiteto tem que ter para analisar a concorrência? Não é uma análise simples, né, que você tem que fazer. Tem que ter alguns cuidados, né? Quando a gente analisa a concorrência, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Vamos copiar o que está dando certo nele. E não é bem isso, né?
A gente não deve copiar simplesmente tudo o que os outros concorrentes estão fazendo, mas tentar se adaptar a essa situação e até melhorar o trabalho dos concorrentes, mas ter sempre o sentido de buscar a inspiração, né? Nós sempre estamos buscando novas tecnologias e nós vimos que várias empresas já estavam utilizando softwares como o Revit e nós, há 5 anos atrás, começamos, né, Letícia, a buscar a tecnologia, fizemos cursos, desenvolvemos e hoje nós temos sem dúvida, né, muito a colaborar no Revit, no paisagismo. Então isso foi uma inspiração de alguns escritórios que já estavam muito mais adiantados, já estavam inclusive ensinando o mercado. Isso é muito bacana, né, essa colaboração entre os colegas para que o mercado melhore como um todo. E o mercado melhorando como um todo, isso ajuda a todos. Segundo ponto que é muito importante é a gente ter um cuidado em analisar as concorrências. É considerar o público-alvo que essas empresas estão trabalhando. Nós temos um público-alvo muito específico, que é o mercado imobiliário. Então não adianta a gente ver que algumas empresas estão atuando em outras áreas e não terem o mesmo perfil. Então é importante identificar empresas de mesmo perfil para que a gente possa ver o que está acontecendo. Focar nos pontos críticos, não adianta simplesmente copiar, é ver os pontos críticos que nossa empresa está tendo e está sofrendo para que a gente possa desenvolver. Um dos pontos fundamentais que nós tivemos que adequar nos últimos anos foi exatamente a questão da gestão, né? E a gestão é fundamental para que a gente possa trabalhar com pessoas online, né? Então hoje nós trabalhamos muito mais online. Então como fazer essa gestão? Então foi algo que a Letícia, que está aqui, ela trabalhou isso de uma forma brilhante. Isso foi muito bacana em trabalhar essa questão da gestão. E hoje nós usamos softwares que são muito bons. Inclusive nós temos colaborado com a empresa de software para trazer exatamente essa tecnologia para nós superarmos esse nosso problema. O Milton está perguntando qual a melhor maneira de fazer benchmarking. É ver quem está na frente, é ver quem está fazendo trabalhos na nossa área específica. E aí entrando nos sites, procurando, e hoje nós temos um parceiro muito bom, Milton, que é a inteligência artificial. Hoje a gente consegue perguntar quem são os melhores na minha área, certo? E a inteligência artificial vai procurar, inclusive, por estado. Então é muito fácil. Já foi mais difícil, né, André? Buscar esse benchmark. Hoje é muito fácil. E é muito bacana também, Milton, ver benchmarking no exterior, certo? No exterior eles têm muito mais tecnologias, tem muito mais atendimentos diferenciados ou formas de trabalhar diferenciadas, Milton, que você pode buscar muita inspiração para buscar o benchmark. Benchmark é um processo muito científico. Nós tivemos disciplinas aqui no mestrado, especificamente de benchmark, e eles são fundamentais para que você possa fazer um trabalho muito, muito bacana com o seu mercado. Boa pergunta, Milton. Tá? Então, a Letícia está falando que o diferencial maior segue a habilidade de prancheta. É mesmo, a habilidade de prancheta. Mas para ter uma habilidade de prancheta reconhecida, nós temos que nos posicionar, né, Letícia? Então, o posicionamento da empresa é muito importante. Tá? E outro ponto que a gente falou dos cuidados de analisar a concorrência, né? É utilizar várias fontes, tá, Milton? O Milton estava falando de como busca benchmark, né? Não busque só uma fonte, então, fontes diversas. Então, tem websites, que é o primeiro, né? Revistas das áreas, o que as revistas estão falando de profissionais dessas áreas, portfólios online, relatórios de mercado, aí são dados contábeis de mercado mesmo, que cada um está atendendo, e principalmente uma coisa muito bacana que a gente faz de vez em quando: converse com seu cliente, né? Converse com o seu cliente e peça o que você poderia melhorar para atendê-lo melhor, certo? Então, essa conversa é muito pouco feita, né? E o melhor de fazer esse processo de benchmarking, de conhecer o que a concorrência está fazendo, é perguntar para as empresas: o que você gostaria que nós fizéssemos?
né? Roberto Chinachique chama isso de perguntar aos gênios do marketing. Olha só que bacana. Os gênios do marketing são nossos clientes. E os clientes que já atendemos, eles tendem a ter muito mais carinho com a gente. Para quê? Para nos darem feedbacks positivos e negativos, às vezes até negativos. Então, principalmente, buscar esses feedbacks negativos para que a gente possa se aprimorar. E a outra coisa importante é não negligenciar a análise de mercado. Não achar que a gente está sempre bem, monitorar ele com frequência, ver se os clientes estão voltando a ser atendidos por vocês e ver também como os competidores estão se posicionando. Se eles estão participando de congressos, se eles estão participando de revistas, se eles estão aparecendo no mercado, como estão aparecendo e quais são as mudanças que eles estão desenvolvendo no seu trabalho para que vocês possam se posicionar melhor, tá? E vamos lá, um tema que a gente adora falar, que é a questão da inteligência emocional. Como que ela ajuda, né, a gente a analisar e se destacar da concorrência? Hoje, técnicas de empreendedorismo, elas são importantes, mas se nós estudamos como é que a nossa emoção influencia nesse trabalho, nós vamos ter duas ferramentas fundamentais. E essas duas ferramentas é que nos auxiliam sobremaneira, né, de uma forma muito eficaz, a nós termos controle das nossas emoções para que a gente tenha ação muito direta e concreta perante as nossas ameaças, né, de concorrência. Então a inteligência emocional pode ajudar muito a gente a analisar e ver as concorrências, analisando a nossa própria autopercepção, né? Então, reconhecer as nossas emoções. Quais são as nossas emoções? Vendo uma série de concorrentes entrando no mercado e se posicionando de uma forma interessante, certo? Então, ter esse reconhecimento da emoção. Puxa, vou ficar com ciúmes, vou ficar com inveja, né? Então, a inveja, de certa forma, ela pode ser até positiva se não cria uma ideia uma ideia negativa, né, para que o concorrente se dê mal. Não é isso. A inveja positiva é exatamente ver aquilo que o concorrente está fazendo e se inspirar nele, né, de uma forma positiva. Então, essa identificação, autopercepção das emoções de uma possível ameaça, isso é muito importante, porque isso identifica assim a nossa fragilidade. E entender isso é muito importante para que a gente possa focar nos pontos fortes que essa informação vai nos dar, tá? Então, o controle emocional é muito importante, porque tendo esse controle emocional, nós vamos ter clareza na nossa ação, né? Uma clareza mental para a gente ser objetivo e selecionar as melhores ideias, as ideias úteis, e deixar de lado aquelas emoções de autodestruição ou de se apequenar nessa situação, não ter autoestima. Não tem que fazer isso, tem que ser um trabalho sério, um trabalho objetivo e ter ações concretas. O mais importante de tudo isso, tenha ações, né? Crie ações a partir de um trabalho que é feito de análise de concorrência. Faça ações muito rápidas para que essas vantagens competitivas não se tornem uma barreira já que intransponível no futuro. Terceiro ponto de trabalhar muito a inteligência emocional é a questão da empatia. Nós sempre falamos isso. O arquiteto tem que trabalhar e tem que ser empático, né? Então, a capacidade de colocar no lugar dos outros para ajudar, né, o nosso cliente. Então, sempre pensando como é que esse cliente está pensando de forma empática, se colocando no lugar dele e vendo as concorrências e as empresas que estão atuando no mercado. Então, isso é muito importante. Isso é uma técnica utilizada na neuroarquitetura e também no neuromarketing. Então, a empatia é uma ferramenta de inteligência emocional fundamental. Quarto ponto fundamental da inteligência emocional é a habilidade social. É como lidar com eficácia com as pessoas, né? Então, como lidar com fornecedores, com clientes, com até próprio concorrente, para que a gente possa, com a inteligência emocional,
ter esse relacionamento bom para a gente poder trabalhar. Nós mesmos trabalhamos com várias pessoas que no mercado são concorrentes, concorrem, mas que a gente tem muito relacionamento de autoajuda, inclusive de trabalhos conjuntos, e isso é muito bacana, né? Pretendemos em breve estar trabalhando com a Ângela também, né? E essa motivação, assim, de ter essa habilidade de lidar com pessoas é fundamental para que a gente cresça sempre no mercado. E por fim, a inteligência emocional, ela tem uma série de técnicas motivacionais. A gente nunca pode achar que porque estamos analisando concorrência, isso tem que nos deixar para baixo. Ao contrário, sempre uma análise positiva é muito bom. Eu sempre falo para a Letícia, ter um concorrente é muito bom, ter um problema é muito bom, criar um certo problema dentro da empresa para que a gente tenha uma ação positiva, isso é muito bom, isso cria uma energia motivacional para quê? Para a gente se inspirar, para a gente aprimorar, para a gente destacar, ter uma visão positiva de futuro e de uma forma ou de outra, não subestimando o concorrente, criar uma ação positiva, correta, para que a gente possa fazer esse trabalho cada vez melhor, né? E se você quer aprender mais coisa e se preparar como empreendedor, como arquiteto, inscreva-se na Jornada do Arquiteto Valorizado. Vai ser um evento online com 3 aulas gratuitas e exclusivas, vai ser um conteúdo muito bacana. Estamos preparando com muito carinho essa jornada que vai ajudar você a viver da arquitetura e construir a sua carreira de sucesso. O link está aqui na bios, né? Vocês podem já se inscrever, certo? Assim que terminar. E essa jornada vai ser do dia 22 a 26 de maio, né? Então não deixem de participar dessa jornada, vai estar fantástico. Ângela, Clarissa, participem, que nós estamos trazendo muitas novidades de empreendedorismo para que você seja um arquiteto de sucesso. Mas não esqueça, amanhã nós temos um encontro marcado às 20 horas, nós vamos falar de captação de clientes, é um dos pontos assim que nós temos recebido mais perguntas, como captar clientes. Então amanhã nós vamos falar 5 passos para encontrar clientes que valorizem o trabalho do arquiteto, porque esses clientes que são os principais. Então buscar esses clientes é vital. E nós vamos trazer algumas técnicas aqui para que você possam participar aqui desse movimento de empreendedorismo para arquiteto. Viu? Está perguntando participar da Aditshare. Não, estou em Lisboa, estou aqui no mestrado. Adoraria estar lá, já participei de muitos Aditshare, é muito bacana. A Adit é uma entidade fantástica, a gente estava com o Felipe até ontem falando com ele, e ele nos convidou também, mas infelizmente não vou poder participar. Talvez a Letícia vá, mas infelizmente não vou estar. É isso aí, pessoal. Então, um dos pontos é isso aí, Milton. Um dos pontos de captação de cliente, para encontrar cliente, né, de fazer esse trabalho, é exatamente participar dos eventos da nossa categoria. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Amanhã, 20 horas, estaremos aqui falando desse assunto. Obrigado pela audiência de vocês e vamos estar aqui todos os dias até o nosso grande seminário. Valeu, pessoal. Um abraço. Olha só, André, vou abrir algo aqui que não fala. Dos 50 da turma dele, somente 2 formaram em 5 anos. Uau! Bom, não fala essas coisas, nem me lembrava mais, André. Velhos tempos, queria ter levado mais tempo, só para ficar na faculdade. Mas foi muito bom, velhos tempos, muito bom ver você aqui. E vamos em frente. Valeu, pessoal, obrigado, até amanhã, tamo junto. Tchau, tchau.